Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na semana passada nós discutimos os gêneros literários estabelecidos por Aristóteles em sua obra Poética. Assim, vimos que o gênero lírico dá vazão à expressão do eu e suas subjetividades. Já o gênero épico tematiza os grandes feitos dos deuses ou da humanidade, trazendo grandes narrativas contadas em versos. Por fim, vimos que o gênero dramático diz respeito àqueles textos que são criados para serem encenados, dispensando a presença de um narrador, visto que as ações são apresentadas a partir da atuação dos atores no palco. Entretanto, com o passar do tempo e o surgimento de diferentes contextos, também a literatura foi se modificando, adaptando-se a novos contextos e assumindo outras funções. Com isso, novos gêneros literários foram surgindo, exigindo que a classificação inicial proposta por Aristóteles acerca dos gêneros literários fosse atualizada. É sobre esses novos gêneros que iremos discutir nesta aula. Vamos lá? Certamente, a essa altura da sua vida, você já se deparou com a seguinte afirmação: a arte imita a vida. Pensando um pouco mais detidamente sobre ela, podemos imaginar que isso acontece porque os temas abordados na arte partem das vivências experimentadas nas realidades imediatas, nos momentos vividos no aqui e agora. São momentos e vivências como esses que abrem as portas da imaginação para os artistas. A partir delas, um poeta ou um escultor, por exemplo, podem dar forma a uma dimensão da existência humana que normalmente não temos oportunidades de contemplar. Por exemplo, no cinema, podemos ver tempos muito antigos, a Roma Imperial, por exemplo, voltarem à vida. Na dança, sentimos como o corpo é capaz de gestos e movimentos muito maiores que o vai e vem do dia a dia. Nas artes, até mesmo aquilo que nunca aconteceu, aquilo que sequer é possível de acontecer, ganha um lugar para existir. Nosso mundo, assim, torna-se muito mais amplo e muito maior. Não é à toa que a literatura, sendo a arte das palavras, alimenta-se dessas vivências e, para continuar a existir, reinventa-se, originando novas formas para exprimir dramas, conflitos, ambiguidades, dilemas, costumes e assim por diante. Como está escrito em seu livro didático, na página 47, podemos dizer que a literatura, por estar sempre conectada com a vida social, apresenta novas formas de representação da realidade, assim como novas maneiras de trabalhar com a linguagem verbal. Historicamente, a ascensão econômica e política da burguesia, decretando o fim do antigo regime e do Estado absolutista no século XVIII, levou a literatura em prosa a se voltar ao modo de vida dessa classe social. É nesse momento que a narrativa em versos vai se transformando em narrativa em prosa, dando origem a novos gêneros como o conto, a novela, o romance moderno e a crônica. Vamos discutir um pouco de cada um deles a partir de agora. Dentre os gêneros que ganharam maior destaque em tempos mais modernos está o conto. Não que ele não existisse antes, já que o conto infantil ou o conto maravilhoso é muito antigo, mas essa narrativa curta só passou a trabalhar temas mais amplos a partir do século XVIII e XIX. Para entendermos suas características mais gerais, vamos ler o início de um dos contos mais famosos de Machado de Assis, intitulado O Caso da Vara, publicado em 1891. Se você quiser, dê uma pausa na aula, busque na internet esse conto para acompanhar a leitura. O Caso da Vara. Damião fugiu do seminário às 11 horas da manhã de uma sexta-feira de agosto. Não sei bem o ano, foi antes de 1850. Passados alguns minutos, parou vexado. Não contava com o efeito que produzia nos olhos da outra gente aquele seminarista que é espantado, medroso, fugitivo. Desconhecia as ruas, andava e desandava. Finalmente parou. Para onde iria? Para casa não. Lá estava o pai que o devolveria ao seminário depois de um bom castigo. Não assentara no ponto de refúgio, porque a saída estava determinada para mais tarde. Uma circunstância fortuita a apressou. Para onde iria? Lembrou-se do padrinho, João Carneiro, mas o padrinho era um moleirão sem vontade, que por si só não faria coisa útil. Foi ele que o levou ao seminário e o apresentou ao reitor. Trago-lhe o grande homem que há de ser, disse ele ao reitor. Venha, acudiu ele. Venha o grande homem, contanto que seja também humilde e bom. A verdadeira grandeza é chã, moço.
Tal foi a entrada, pouco tempo depois, fugiu o rapaz ao seminário. Vamos interromper a leitura aqui. Você, contudo, pode continuá-la aí, na sua casa. Por ora, podemos notar que o conto se caracteriza por sua curta extensão. Além disso, sua narrativa gira em torno de um único conflito, apresentando poucos personagens e também referências sucintas acerca do espaço narrativo. Nesse momento, vá ao seu livro didático na página 48, leia o item conto e destaque as informações que você julgar mais relevantes. Se possível, termine a leitura de O Caso da Vara e procure identificar qual é o conflito que dá o andamento ao conto e quais os personagens protagonizam a história. Assim, você entenderá como funciona a dinâmica dessa narrativa breve, mas poderosa. Depois disso, prossiga assistindo a aula. Agora, vamos tratar do gênero novela. Não se trata das novelas que passam na televisão. A forma sobre a qual estamos falando é muito mais antiga e surge a partir das novelas de cavalaria, lá na Idade Média. Tal como o conto, esse gênero se desenvolveu ao longo do tempo e passou a abordar os temas mais diversos. Sua principal característica é o tamanho. Não é curta como o conto, nem tão longa como o romance. Tem uma narrativa condensada e impactante como o conto, porém com maior desenvolvimento dos personagens e do enredo, tal como o romance. Uma das grandes novelas da literatura mundial foi escrita por uma escritora brasileira, nascida na Ucrânia. Desde os anos 70, esse livro é um fenômeno no Brasil, mas mais recentemente tornou-se sucesso de crítica na Argentina e nos Estados Unidos. Conseguem imaginar de que livro estou falando? Trata-se de A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Assim inicia a história da datilógrafa macabeia. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história havia a pré-história da pré-história. E havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. Que ninguém se engane, só consigo a simplicidade através de muito trabalho. Enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas, continuarei a escrever. Como começar pelo início, se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-história já haviam os monstros apocalípticos? Se esta história não existe, passará a existir. Pensar é um ato, sentir é um fato. Os dois juntos, sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Deus é o mundo. A verdade é sempre um contato interior e inexplicável. A minha vida, a mais verdadeira, é irreconhecível, extremamente interior e não tem uma só palavra que a signifique. Meu coração se esvaziou de todo desejo e reduziu-se ao próprio último ou primeiro pulsar. A dor de dentes que perpassa essa história deu uma fisgada funda em plena boca nossa. Então eu canto alto, agudo, uma melodia sincopada e estridente. É a minha própria dor, eu que carrego o mundo e a falta de felicidade. Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. Notem como esse texto concentra muita informação em cada linha. Poderíamos ler cada frase em separado e inventar toda uma história a partir dela. Nisso, assemelha-se ao conto. Toda palavra conta, já que o texto não pode se alongar, seu tempo é curto. Por outro lado, a folga que a novela possui em relação ao conto permite um maior tempo para um texto mais reflexivo. Você percebeu que nesse trecho ainda não foram apresentados nenhum dos personagens? Ainda não sabemos nada sobre os conflitos, nem sobre o espaço em que se passa essa narrativa, nem mesmo quem é a sua protagonista. Nesse aspecto, a novela está mais próxima do romance. Eu sei que a tentação de continuar nossa leitura é grande. Para onde vão esse sim com o qual o mundo de Clarice Lispector começa? Porém, peço que deixe essa curiosidade de lado por um instante e vá à página 48 do seu livro e leia o item novela. Destaque as principais informações. Quem sabe depois você possa continuar a sua leitura da Hora da Estrela em seu tempo livre. Por ora, seguimos com a aula. Vamos lá. O romance moderno, com toda certeza, é o gênero que representa a visão de mundo da burguesia.
como podemos verificar na página 48 do nosso livro didático, os personagens do romance moderno são indivíduos que, no geral, lutam pelos seus interesses. Se comparados às novelas, vemos que há mais espaço para o desenvolvimento dos personagens, para a descrição dos cenários e para a expansão do enredo. O romance moderno desenvolveu os meios, por exemplo, para representar uma grande profundidade psicológica dos seus personagens, mas também para representar o grande papel que o comércio, as mercadorias, os ambientes públicos e privados ocupam na vida moderna, tanto para o bem quanto para o mal. Além disso, desde que surgiram os romances modernos, eles ocupam um lugar de sucesso no mercado editorial. Ao contrário do que o senso comum pode nos induzir a pensar, o romance não diz respeito necessariamente a histórias de amor. O romance se desdobrou numa variedade de subgêneros, cada qual com suas características específicas. Romance de aventura, romance histórico, romance policial. Vamos acompanhar a leitura do trecho inicial do romance Senhora, escrito por José de Alencar, e considerado uma das obras mais interessantes em relação à sociedade brasileira da segunda metade do século XIX. Assim começa Senhora. Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Desde o momento de sua ascensão, ninguém lhe disputou o cetro. Foi proclamada a rainha dos salões. Tornou-se a deusa dos bailes, a musa dos poetas e o ídolo dos noivos em disponibilidade. Era rica e famosa. Duas opulências que realçavam com a flor em vaso de alabastro. Dois esplendores que se refletem como o raio de sol no prisma do diamante. Quem não se recorda de Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento da corte como brilhante meteoro e apagou-se de repente no meio do deslumbramento que produzira o seu fulgor? Note como esse trecho já indica que a ação deste romance se dá nos salões das classes abastadas. Aurélia Camargo é a rainha dos bailes, rica e famosa, ou seja, suas principais características estão relacionadas à posição que ela ocupa na sociedade. Note também como o trecho a compara a objetos de valor, como diamantes ou a flor no vaso de alabastro. Ao longo do romance, essa visão que trata uma mulher como uma espécie de troféu será bastante criticada. Agora, vá à página 48 do seu livro e leia a seção Romance Moderno, grifando as ideias centrais. Em seguida, avance para o último gênero que será discutido. Falta pouco. Coragem. A crônica é outro gênero que surge trazendo inovações no terreno da literatura. Semelhante a uma fotografia em linguagem verbal, esta está intimamente relacionada aos fatos no tempo presente. Até porque ela surge nos jornais, nos veículos de comunicação diários. É importante pontuar que o cronista parte das situações observadas no cotidiano para criar um texto ao mesmo tempo opinativo e estético. Muitos são os cronistas que se destacaram no cenário brasileiro. Dentre eles, vale a pena conferir as crônicas de João do Rio, Rubem Braga, Marina Colasanti, Carlos Heitor Coni, entre outros. Para entrarmos em contato com esse gênero, vamos acompanhar a leitura dos momentos iniciais da crônica de Marina Colasanti, publicada agora, no dia 19 de março. Assim começa a escritora. O título é O Coração Verdeja. Vivemos tempos de pandemia em que o respeito a si e aos outros obriga a ficar em casa. E em casa a mente, antes sempre meio ao torvelinho, constrói pontes entre presente e passado. Leio nos noticiários que Bergamo foi a cidade italiana mais atingida pelo novo coronavírus. E vejo na televisão imagens da cidade com ruas e praças vazias. Seus habitantes cantando nas varandas, onde penduraram bandeiras improvisadas com a escrita "Tudo vai dar certo", opondo o otimismo coletivo ao contágio. Outra, bem diferente, é a Bergamo que habita a minha memória. Note como essa crônica dialoga com o tempo imediato, fornecendo o retrato do nosso momento para os leitores do agora e do futuro. Meu convite é que você vá até a página da autora e finalize a leitura dessa crônica. Aproveite também para ler o item Crônica na página 48 em seu livro didático. Lembre-se de destacar as principais informações. Boa leitura! Nesta aula, vimos que a literatura sofreu modificações ao longo do tempo.
Sendo assim, com a modernidade, as narrativas em prosa foram ganhando espaço num terreno que até então era comandado principalmente pelos textos em versos. Tematizando cada vez mais os dilemas, valores e costumes da vida burguesa, novos gêneros surgiram. Conto, novela, romance e crônica passaram a ser produzidos com mais frequência e intensidade. Os trechos que foram lidos para ilustrar os gêneros apresentados são um convite para que você dê continuidade à leitura deles, assumindo assim seu protagonismo diante da aprendizagem, ampliando seu repertório cultural e visão de mundo. Para sistematizar o que aqui discutimos, faça os exercícios de 2 a 6 do livro de atividades, nas páginas 11 a 13. Bons estudos!